O Natal se aproxima. E aproxima foi a pergunta que uma atendente do açougue, pertinho da minha casa, me fez durante essa semana. Quando eu fui pagar, ela então me perguntou assim: aproxima? Eu então, tomado pelo texto onde eu estava morando nele a semana inteira, eu disse para ela assim: se você aproximar, aproxima. Mas eu não estou falando do cartão. A Bíblia nos diz em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. E é esse texto que eu gostaria que nós meditássemos nessa noite. A proximidade do Natal nos faz lembrar do Senhor Jesus Cristo e faz com que muitas pessoas queiram e tenham o desejo de se aproximar de Deus. E quando nós olhamos para esse texto em especial, nós podemos olhar para a carta de Tiago e nos lembrar de algumas coisas. A Bíblia, por exemplo, ela tem 66 livros. Algumas pessoas acham muito difícil ler a Bíblia por completo, mas desses 66 livros da Bíblia, 30 deles dá para a pessoa ler em 30 minutos em um dia. Cada livro, 30 minutos. Então, em um mês, você é capaz de ler metade da Bíblia. E a carta de Tiago é um desses livros. Um dos livros da Bíblia que dá para ser lido em apenas 20 minutos. Mas isso não faz da carta de Tiago um livro menos privilegiado. Pelo contrário, quando nós olhamos para o livro de Tiago, Tiago aborda tantos temas, sobre tantos assuntos, que é até complicado você tentar resumir todos eles. Ele se distingue, essa carta, ela é distintiva em todas as outras cartas do Novo Testamento, porque enquanto o apóstolo Paulo fala sobre aquilo que a gente acredita, Tiago, ele discute sobre como nós devemos viver, como deve ser a nossa vida. E quando ele faz isso, nesta carta, ele analisa, examina todos os aspectos da nossa vida. Alguém poderia até dizer que o livro de Tiago é um livro um tanto intrometido, porque ele entra em todos os assuntos possíveis. Ele fala, por exemplo, sobre uma área que nós não gostamos que as pessoas entrem, que é as finanças. Tiago fala sobre as finanças. Ele entra em assuntos como a oração, o modo como você deve orar, a quem você deve orar, a maneira que deve orar. Alguém, lendo e estudando o livro de Tiago, chegou à conclusão de que o livro de Tiago, a carta de Tiago, é a carta do faça isso, faça aquilo. Porque aqui, nessa pequena carta, você encontra 54 imperativos. 54 ordens, o que quer dizer que você encontra aqui 54 frases ou palavras que terminam em exclamação. Faça, 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 faça. Tiago, qual que é o desejo dele quando escreve essa carta? E é importante você entender. O desejo de Tiago é transformar princípios em prática. O desejo de Tiago é transformar conhecimento em aplicação. O desejo de Tiago é transformar a crença que você tem no comportamento que você deve ter. Aquilo que você diz acreditar deve resultar num comportamento diferente. Tiago, ele quer ir além da exegese bíblica para adentrar a ética da vida cristã. Ele quer falar conosco como deve ser vivido. Se você olha aquele livro tão famoso, O Peregrino, de John Bunyan, ele dizia que a alma da religião é a parte prática. O próprio Tiago, na sua carta, diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e viúvas em suas tribulações. Se você caminha um pouco mais e você vai até John Wesley, o fundador do metodismo, ele dizia no seu tempo que a maior de todas as dificuldades é aplicar o cristianismo à prática. Não é só viver o Natal no fim do ano, mas é trazer para a vida prática. E é por isso que você encontra na carta de Tiago 54 imperativos, 54 receitas. Enquanto grande parte dos exames que nós fazemos, e alguns que estão aqui passaram por exames este ano, exames físicos, para ver como está a sua saúde, enquanto a maior parte dos exames se preocupa com a nossa saúde à medida que envelhecemos,
A preocupação de Tiago é se nós iremos amadurecer na fé. Esta é a preocupação dele. E quando você olha então para este autor, aí fica mais intrigante o que ele escreveu. Porque quem é o autor dessa carta? É Tiago, meio-irmão de Jesus. E esse Tiago, que era meio-irmão de Jesus, ele assina a carta lá no início. Hoje nós assinamos nossas cartas no final, naquela época era no início. Lá no verso 1 do capítulo 1 você tem a assinatura dele. E esse meio-irmão de Jesus, que é aqui considerado o autor da carta, no início da vida dele, ele não acreditava no Senhor Jesus Cristo. Mateus 12, 46 a 50 fala disso, Marcos 3, 20 e 21 fala disso, mas a parte mais clara sobre isso é João 7, versículo 5, quando a Bíblia diz assim, nem os seus irmãos acreditavam nele. Então Tiago era alguém que não acreditava no próprio Cristo, no próprio irmão. E possivelmente o ambiente familiar da casa do Senhor Jesus Cristo não era esse ambiente familiar amistoso dos nossos natais. Era um ambiente de muita turbulência, porque ali estavam aqueles irmãos que não criam nele, e é bem capaz que Jesus, à semelhança de José, fosse rejeitado pelos seus irmãos, por aquilo que ele era e aquilo que ele fazia. E quando você olha então para a vida de Tiago, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 7, diz que após a ressurreição de Jesus, Tiago se converte. E Atos 1,14 diz que ele se torna um líder da igreja. O que isso é importante para a nossa vida, para pensarmos sobre o versículo que lemos? A propósito, pense bem, aquelas pessoas que gostariam de ter se convertido num estágio mais cedo da sua vida. Aquelas pessoas que gostariam de ter encontrado Jesus antes. Agora imagine comigo Tiago. Por vários anos ele comeu a mesma mesa de Cristo. Por vários anos ele compartilhou a mesma casa. Por vários anos ele brincou no mesmo quintal, dormiu no mesmo quarto, frequentou a mesma escola na sinagoga, fez os mesmos deveres de casa em hebraico, observou o maravilhoso desenvolvimento de um irmão mais velho que nunca errava. Por isso era tão difícil essa convivência. Todas as vezes que teriam alguma discussão entre Cristo e Tiago, e ele ia falar com a mãe ou com o pai, Jesus estaria certo. Sempre certo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos imaginar o quanto Tiago desperdiçou o significado especial de crescer ao lado do Salvador do mundo. Mas nós não podemos parar por aqui. Quantos dos irmãos que estão aqui hoje comem da mesma mesa, ouvem os mesmos sermões, participam das mesmas orações, cresceram na mesma escola bíblica dominical, conviveu nos mesmos acampamentos, foi aos mesmos cultos e tem desperdiçado o tempo? E não tem percebido a presença de Jesus? Mas eu não digo isso para que você viva amargurado, porque Tiago não viveu amargurado. Pelo contrário, após a conversão dele, Tiago tornou-se conhecido por sua grande devoção. A Bíblia nos mostra que ele passava tanto tempo em oração, ou a história, Eusébio chega a dizer que os joelhos de Tiago eram calejados e ele era conhecido como joelho de camelo. Uma vida completa de devoção a Deus. Eu não sei vocês, mas eu anseio na minha vida refletir um compromisso com Cristo assim. De viver para Ele, de joelhos diante dEle. E aqui, quando nós olhamos para este versículo em especial, você encontra aqui uma busca de proximidade com Deus. E na verdade, a busca de proximidade com Deus é um tema central na Bíblia. Buscar a Deus. E Tiago, ao escrever essas instruções, ele está nos convocando a ter intimidade com Deus, e toda intimidade com Deus vai ou transformará a sua vida. É impossível ser íntimo de Deus e não passar por transformação. É impossível se aproximar de Deus e não passar por um reavivamento. É impossível não se aproximar de Deus e continuar vivendo a mesma vida. Toda proximidade com Deus muda a nossa vida. E você está aqui hoje, se você ainda não tem uma experiência com Cristo, a proximidade que você tem aqui hoje pode mudar a sua vida.
pode transformar o seu coração. Quando nós olhamos para esse texto, Tiago, ele coloca sal debaixo das nossas narinas, e o que ele está fazendo é dizer o seguinte: ele diz ao apático, ao indisciplinado e ao transviado: acorde, acorde. A construção original do texto deixa algo bem evidente. Do verso 7 ao verso 10, você vai encontrar 10 imperativos de Deus. 10 imperativos dizendo o que nós temos que fazer diante do que temos nos tornado, diante daquilo que temos experimentado. E o versículo que nós usamos aqui como base é um versículo que nos chama à santidade, que nos chama à sinceridade diante de Deus. E de acordo com Francis Schaeffer, ele dizia o seguinte: a verdadeira espiritualidade começa quando reconhecemos nossa dependência de Deus. Quando você reconhece que precisa de Deus, da ajuda de Deus. Recentemente eu ouvi uma ideia sobre como as pessoas no nosso tempo têm enxergado o Senhor Jesus Cristo. E a ideia diz o seguinte, abre aspas: Jesus Cristo é agora como um técnico com boa tática. Ele é uma fonte de poder, um ajudante para os que moralmente estão desanimados se tornarem melhores. Cristo veio para melhorar a nossa existência, e Ele é a fonte para aquilo que já decidimos que faremos ou que queremos. Então, diz esse texto, vendemos um cristianismo com a mensagem de que as pessoas realmente devem dar uma chance para Jesus, porque a vida será excelente com Ele. Daí pessoas buscam a Jesus como mais uma tentativa, até que passam dificuldades. E então dizem: ei, eu pensei que você tinha dito que Jesus era um plano maravilhoso para a minha vida. Um aborto não é maravilhoso. Falência não é maravilhosa. Doença não é maravilhosa. Infidelidade conjugal não é maravilhoso. A morte de um filho não é maravilhoso. Perseguição por Cristo não é maravilhoso. Então, as pessoas chegam à conclusão: acho que Jesus não está funcionando. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho e o cristianismo é um convite para que eu e você nos tornemos escravos de Deus, e Ele será o nosso dono. E pense bem, para quem não acredita no que eu estou dizendo, os ingredientes da salvação, do que chamamos ordem salutis, o ingrediente da salvação surge da cultura escrava do primeiro século. Veja bem, você foi escolhido, Efésios 1. Veja bem, 1 Coríntios 6, você foi comprado do mercado de escravos e não pertence mais a si mesmo. Se você vai a Filipenses 2, você está sujeito à vontade e o controle de Deus. Você é chamado para prestar contas, 2 Coríntios 5. Você é frequentemente disciplinado e recompensado por Deus, Hebreus 12. E um dia você ouvirá as palavras: muito bem, doulo, servo bom e fiel, Mateus 25, 21. Então nós não somos chamados para que Deus simplesmente, o Senhor Jesus, venha melhorar a nossa vida. Nós somos chamados para sermos servos, escravos de Deus. Ele é o nosso dono. E o Evangelho, ele tem sido por aí manipulado para se encaixar na autonomia do ser humano. Mas deixa eu te dar um aviso: Cristo Jesus jamais pode ser domesticado. O Evangelho não pode ser domesticado. Ninguém é capaz e podem tentar manipular o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para se encaixar na vida. Mas com isso em mente, eu quero que você agora olhe para o texto. Um texto que diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. A primeira lição que aprendemos desse texto é o convite inicial. Um convite à intimidade com Deus. O texto nos diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Qual é o imperativo que encontramos aqui? O imperativo é: aproxime-se. Chegue perto de Deus. Esse é o imperativo que encontramos. Tiago, quando escreve o verso 8, dizendo: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Esse é o lado positivo da resistência. Lembra o verso 7? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Logo em seguida, Tiago diz: chegai-vos a Deus. O lado positivo da resistência é:
você resiste ao diabo e se deleita num relacionamento com Deus. E foi esta a oração de Davi no Salmo 27. Salmo 27, verso 8, Salmo 27, verso 4. Olha o que diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E o verso 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa aqui, o Davi deixa claro, e Tiago nos chama isso, é uma ação intencional do crente. Se aproximar. Esse verso coloca a iniciativa sobre os nossos ombros. Alguém pode até dizer: bom, se Deus realmente me deseja perto dele, então por que ele não se aproxima de mim para que eu me aproxime dele? Deixa eu te dizer, embora Deus possa fazer, e em alguns casos até faça, Deus não vai arrancar você da sua cama para colocá-lo diante da palavra. É você que tem que fazer isso. Deus, ele não vai impedir o seu smartphone de ligar todas as manhãs até que você ore. Ele não vai dizer: só liga o smartphone se orar. Deus não faz isso, ou não age assim. Deus, ele não vai te forçar a ouvir mensagens edificantes, músicas e hinos edificantes no decorrer de um dia. Ele não te forçará a andar com ele no dia a dia. Essas são nossas decisões. São iniciativas nossas. Você realmente, essa é a pergunta, você realmente deseja se aproximar de Deus? Você veio aqui hoje porque quer estar mais perto de Deus. Esse é o desejo do seu coração? Ou você veio porque é um grande evento? Você veio porque tem músicas de Natal? Por que você veio aqui hoje? É porque você deseja se aproximar de Deus? Stuart Sachs, um missionário que trabalhou no Paraguai, ele escreveu sobre um índio chamado Rafael, que um dia veio e sentou-se na varanda da sua casa. E ele dizia o seguinte: eu estava comendo na hora que ele chegou e saí para ver o que ele queria. Ele respondeu: Han Renek Met. De novo eu perguntei: o que eu poderia fazer por ele? Mas a resposta foi a mesma: Han Renek Met. Eu sabia o que as palavras significavam, mas não as entendi, diz Stuart Sachs. Então eu compartilhei o incidente com outro missionário local. Esse missionário disse que aquela era a forma que Rafael estava me honrando. As palavras que ele disse, Han Renek Met, significavam, preste bastante atenção: eu não quero nada de você, eu apenas me aproximei. Não quero nada de você, eu apenas cheguei perto de você. O missionário veterano continuou me dizendo que o índio Rafael estava demonstrando que havia encontrado plena satisfação em estar perto de mim. O que essa história tem a ver com a nossa vida? Como isso revela a nossa culpa diante de Deus? Quantas vezes, meus irmãos, eu não vou até Deus simplesmente porque eu quero e preciso de alguma coisa dele? Qual o tamanho da fila daqueles que querem que Deus conserte alguma coisa na vida? Que Deus acerte a vida deles? Qual o tamanho da fila daqueles que vão até Deus porque querem um milagre? Mas eu te pergunto, onde está a fila daqueles que se aproximam de Deus só porque querem e têm prazer em estar perto dele? Para adorá-lo, para exaltá-lo. Nós podemos ver filas quilométricas dos que querem milagres, dos que querem que Deus resolva seus problemas, lhe dê respostas, entregue presentes. Mas eu te pergunto, onde está a fila de alguém que deseja simplesmente se achegar a Deus? Simplesmente estar perto de Deus. E eu pergunto mais, você entraria nessa fila? Essa é a fila que você entraria? Será que podemos dizer: encontrei satisfação em Ti, ó Deus, e eu quero simplesmente me achegar a Ti? Eu quero simplesmente ter mais intimidade com o Senhor.
Note a promessa maravilhosa que está aqui. Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Em outras palavras, quando você se aproximar de Deus, Ele estará disponível. Não há uma ocasião que seja onde você se aproxima de Deus e Ele não está disponível. Se você estiver interessado, Ele também está. Ele sempre pode retribuir a sua adoração com comunhão. Talvez alguns casais passam por isso. Ao acordar pela manhã, você fica se perguntando assim: será que já é hora de dar bom dia? Será que eu já posso falar com ele que tem alguma coisa para comprar? Será que eu digo que acabou o açúcar, o café logo a essas horas? Talvez alguns casais passam por isso, mas deixa eu te dar uma boa notícia: com Deus não é assim. Você não precisa levantar de manhã se perguntando se é muito cedo para conversar com Deus. Você não precisa se perguntar se quando ora Deus responde às suas orações. Você não precisa tomar a decisão de honrá-lo sem que ele não saiba cada detalhe da sua honra. Você nunca enfrenta um desafio na dúvida se pode ou não lançar sua ansiedade sobre Deus, porque Ele está sempre disponível. Você se aproxima de Deus e Ele retribui. Esse é o ensino de Tiago: chegai-vos a Deus. Este é o imperativo que implica numa ação ativa da nossa parte. Aproxime-se de Deus de forma intencional. Corra para Deus, corra para Cristo. E Deus, Ele se revela mais plenamente àquelas pessoas que o buscam com sinceridade. Hebreus 10 vai nos dizer isso: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Jamais nos esqueçamos, toda proximidade com Deus é fruto do mérito de Cristo. Nenhuma proximidade que temos com Deus é fruto do mérito humano, mas da graça de Deus. Nós só podemos nos aproximar de Deus porque Cristo Jesus veio e o véu foi rasgado, permitindo acesso ao Pai. É só através de Jesus. Se a primeira lição é um convite à intimidade com Deus, a segunda lição que encontramos aqui é um chamado à purificação pessoal. O texto diz: limpai as mãos, pecadores. E olha que convite. Tiago, ele conecta intimidade com Deus com pureza de mão, ações, e pureza de coração, motivação. A palavra de Deus nos chama e ela quer mudar o homem por completo. Francis Schaeffer destaca que a pureza do coração não deve ser apenas ética, mas é uma pureza relacional. O que ele está dizendo é que muito mais a palavra de Deus e a proximidade com Deus é bem mais do que uma consciência, uma questão teológica, é algo ontológico, é algo do ser. De um ser que tem uma consciência de que cada pecado que comete é uma afronta contra Deus. E um dos seus sermões, D.L. Moody, diz que Cristo, Ele não veio ao mundo para nos tornar mais confortáveis com os nossos pecados, mas para nos libertar deles, de todos eles. Por isso, onde o Senhor Jesus Cristo passava, Ele tocava a vida, Ele mudava vidas, Ele purificava pessoas. Agora examine a sua vida por um instante. Rapidamente examine a sua vida. Se você é de Cristo, ou está em Cristo, você tem buscado limpar as suas mãos? Você tem sido uma pessoa com coração dividido? Este é o homem ou a mulher de ânimo dobre. Você tem buscado pureza de coração? Aquela oração do Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você tem buscado isso? Aqui, Tiago nos faz um convite. O pecado é que causa separação entre nós e Deus. Então, se você não tem se aproximado de Deus e tem vivido uma vida mais pura, relativamente está distante de Deus ainda. Porque toda proximidade com Deus nos purificará. Lembre-se de 1 João 1,9. Ter Cristo Jesus é ter os nossos pecados ou a nossa vida purificada. A terceira lição que encontramos aqui é um apelo à sinceridade, à singularidade do coração. O texto nos diz,
para aproximar de Deus, limpar as mãos, e aqueles que são de duplo ânimo, purificar o coração. Duplo ânimo aqui significa uma mente dividida entre Deus e o mundo. E não é à toa que o texto que nós lemos, na maioria das Bíblias tem um título que nos chama a atenção dizendo, olha, não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não dá para viver uma vida com Deus e continuar vivendo uma vida mundana. Uma vida longe do Senhor. E aqui Tiago então nos chama para dar a Deus, entregar a Ele uma devoção exclusiva. Deuteronômio 6:5 fala sobre isso. Por isso, nenhum homem, o Senhor Jesus nos repetiu isso, pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a si mesmo. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo e as coisas que o mundo lhe oferece. E esse texto então nos faz um convite, nós devemos renunciar toda indecisão. Não é à toa que Cristo diz que nós devemos viver pelo sim, sim, não, não. Não tem nem talvez, nem espere, é sim ou não. Nós devemos viver uma vida mais próximos de Deus e escolher viver uma fidelidade a Cristo como Rei e como Salvador. Eu lhe pergunto, para aqueles que insistem em viver com o coração dividido, eu lhe pergunto, como alguém com o coração dividido e a mente dividida pode resistir ao diabo? Se Satanás, o nosso inimigo, gosta de usar dúvidas, como fez com Eva, é assim mesmo que Deus disse? Como que alguém com coração dividido será capaz de fugir do pecado? Como que alguém com a mente dividida vai conseguir servir a Deus com o compromisso que Ele pede de nós? Por isso Tiago insiste em dizer, purificai o seu coração, cuide do seu coração. Os magos do Oriente, aqueles que muita gente gosta no Natal, de vê-los ali, já deram até nomes para eles, embora a história não nos diga que são apenas 3, mas as pessoas já deram até nomes para eles, que eram na verdade professores de reis. Eram grandes professores que ensinavam os novos reis que nasciam. Eles entregaram a sua lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Eles não retornaram a Herodes. Mesmo que Herodes tivesse pedido, ó, volte aqui, me diga onde nasceu esse rei dos judeus, porque eles sabiam que o verdadeiro rei dos judeus era o Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos aplicar esse texto ao nosso coração nessa noite? A essência do texto de Tiago é cristocêntrica. Cristo no centro de tudo. Jesus Cristo é o verdadeiro mediador que nos permite nos aproximar de Deus. Não existe outra forma de você se aproximar de Deus que não seja pela pessoa de Cristo Jesus, o Senhor do universo. Através do Senhor Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que Ele purifica nossas mãos e nosso coração, através de Jesus. A Bíblia nos diz que através de Jesus nós somos reconciliados com o Pai. E o Messias prometido, Ele é o cumprimento de tudo que Tiago pede de nós. Em Cristo nós podemos ter intimidade com Deus. Em Cristo nós podemos ter pureza diante de Deus. Em Cristo nós podemos e damos devoção exclusiva a Deus. Por isso, por favor, corra para Cristo. Nele, no Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos plenamente realizar a ordem que Tiago nos dá. Chegai-vos a Deus. A ordem que Tiago nos dá é viver uma fé genuína na vida prática, no dia a dia, na vida diária. Não existe cristianismo cômodo. O cristianismo bíblico, ele nos incomoda. O cristianismo bíblico é transformação real. Tudo que te disserem sobre o cristianismo que não transforma a sua vida é um engano. Porque todas as vezes que você recebe o convite de se aproximar de Cristo e se aproxima dele, Ele não vai simplesmente melhorar a sua vida na terra, pelo contrário, Ele te chamará a morrer por Ele e viver para Deus.
Esse é o convite que encontramos no Natal. Embora seja uma grande festa, um grande encontro, um encontro onde nós nos alegramos com a nossa família e celebramos, onde trocamos presentes, o maior presente que recebemos está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos deu condição de nos aproximar do Pai, de chegarmos a Deus, e todas as vezes que nos chegamos a Deus, diz o texto, Ele está disponível. Achegue-se a Deus. Achegue-se a Deus.